Like a Hellcat. Bora, galera, vamos dar continuidade à nossa aula de Direito e Garantias Fundamentais. O primeiro vídeo já postei para vocês. Nós paramos no inciso 4, então vamos continuar. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Essa norma ela trata do direito de resposta, a manifestação do pensamento de outrem. O direito de resposta ele é aplicável em relação a todas as ofensas, independentemente de elas serem ou não infrações penais. Como que deve ser essa resposta? Essa resposta ela deve ser proporcional, ou seja, deve ser veiculada no mesmo meio de comunicação que foi utilizado pelo agravo, com o mesmo destaque, com o mesmo tamanho e duração. O direito de resposta ele se aplica tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas que foram ofendidas pela expressão indevida de opiniões. Devemos considerar também que as indenizações material, moral e a imagem, elas são cumuláveis, ou seja, elas podem ser aplicadas conjuntamente, né? O direito à indenização, ele independe de a pessoa ter exercido o direito de resposta ou não. Uma coisa que você deve lembrar também, que pode cair no seu concurso, o STF entende que o Tribunal de Contas, o TCU, não pode manter em sigilo a autoria de denúncia contra administrador público a ele apresentada. Isso porque esse sigilo impediria que o denunciado se defendesse perante aquele tribunal. Então, vamos lá. Faça um esqueminha, resumo aí no seu caderno com relação ao direito de resposta. Anotem aí. Aplicação a pessoas físicas e pessoas jurídicas, proporcional ao agravo, pode ser acumulado com indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, vamos para o próximo inciso. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa na forma da lei. Aqui tem o inciso 6 e está faltando o inciso 7. Eu vi que eu não coloquei no slide. Mas aí você abre a sua Constituição e anote aí. Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O inciso 8 eu vou falar mais à frente, é porque eu achei que no próximo slide estava o inciso 7. O inciso 6 e 7 consagra a liberdade de crença, a liberdade religiosa. Sabemos que não é o poder público responsável pela prestação religiosa, pois o Brasil é um Estado laico. Entretanto, a administração pública está impedida de exercer essa função. Essa assistência religiosa ela tem caráter privado e ela incumbe aos representantes habilitados de cada religião. Ainda sobre a proteção aos locais de culto, o STF entende que os entes federativos eles não podem pagar impostos. Veda aos entes federativos instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Essa imunidade de não pagar impostos, ela alcança também os cemitérios, pois os cemitérios consubstanciam extensões de entidade de cunho religioso. Então, sobre a liberdade religiosa, vale a pena vocês ficarem atentos a alguns entendimentos do STF. Primeiro, no Brasil, o ensino religioso é de matrícula facultativa. Ele constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Na ADI 4439 do DF, o STF decidiu que o ensino religioso em escola pública pode ter caráter confessional, ou seja, ele pode estar vinculado a uma religião específica. No Brasil, convivem inúmeras religiões.
Algumas são chamadas religiões de matriz africana, como é o caso do candomblé, quimbanda e umbanda. No candomblé, há cultos em que há o sacrifício de animais. O STF entende que é constitucional a lei de proteção ao animal, que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. No conflito entre o direito à vida dos animais e o direito à liberdade religiosa, prevaleceu aqui a liberdade religiosa. Então, vamos lá. Próximo inciso. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aqui nós vamos tratar da escusa de consciência. É uma garantia que estabelece que ninguém será privado de direitos por deixar de cumprir uma obrigação legal, que é a todos impostas. Por exemplo, um indivíduo que, por convicções filosóficas políticas, se recusa a ingressar nas Forças Armadas, ele não será privado de seus direitos se a lei fixar a ele uma prestação alternativa. Caso, além de ingressar no serviço militar, ele deixe de cumprir a prestação alternativa, aí sim ele poderá ser privado de seus direitos. Fora isso, não pode. Então, é necessário que haja uma lei que estabeleça a prestação alternativa. A partir do momento que existe essa norma, a pessoa deixar de cumprir a obrigação e também recusar cumprir a prestação alternativa será privada de direitos. Mas enquanto não houver, não pode privar a pessoa dos seus direitos. Próximo inciso. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O que você tem que lembrar sobre esse inciso é vedada a censura. E a liberdade de expressão, como qualquer direito fundamental, ela é relativa. Então, por exemplo, o jornalista ele tem o direito de expender críticas a qualquer pessoa, mesmo que em tom áspero, sarcástico, irônico, mas ele responderá penal e civilmente pelos abusos que ele cometer. A manifestação de pensamento, ela não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal. Por quê? Aqui, ela deve ser exercida independentemente de censura ou licença. Ah, mas e se a censura estatal for praticada em sede jurisdicional? Mesmo assim, não é permitida. Então, é inadmitida a censura. Ela é possível apenas em situações extremas. Não pode ser restringida, né? A liberdade de expressão não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal, ainda que praticada em sede jurisdicional. A censura é inadmitida, né? A decisão judicial que determina a retirada de uma matéria jornalística de site da internet configura censura inadmitida, sendo possível apenas em situações extremas. Anotem a exceção aí, apenas em situações extremas. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Trata-se aqui do direito à intimidade e à vida privada, que resguarda a esfera mais secreta da vida de uma pessoa, tudo que diz respeito ao seu modo de pensar, seu modo de agir. Nesse inciso também trata-se do direito à honra, o sentimento de dignidade e da reputação dos indivíduos, o bom nome que diferencia na sociedade, e o direito à imagem, que defende a representação que as pessoas possuem perante si mesmas e perante os outros. As indenizações por dano material e por dano moral, elas são cumuláveis. Aqui, a indenização, o montante dela vai observar o grau de reprovabilidade da conduta. As pessoas jurídicas também poderão ser indenizadas por dano moral, né? Para que haja condenação por dano moral, não é necessário ofensa à reputação do indivíduo, não. Conforme o STF,
O simples fato de causar dor e sofrimento de se perder um membro da família, por exemplo, pode ensejar a indenização por danos morais. O STF entende também que não se pode coagir suposto pai a realizar exame de DNA, pois isso ofende a dignidade da pessoa humana, a intangibilidade do corpo humano. Ainda sobre o STF, ele entende que é válida a decisão judicial que proíbe a publicação de fatos relativos ao indivíduo por empresa jornalística, porque isso visa proteger os direitos da personalidade, o direito da privacidade. Outra decisão importante do STF diz respeito à privacidade dos agentes políticos. Nós, enquanto agentes políticos, temos uma privacidade relativa. Por quê? Porque temos à sociedade a prestação de contas da nossa atuação. Quem se dedica à vida pública, ele tem direito à privacidade, quando diz respeito à sua vida familiar. No que diz respeito a servidor público, no exercício das funções, quando ele é ofendido em sua honra e imagem, o STF entende que a indenização está sujeita a uma cláusula de modicidade, ou seja, vai avaliar a conduta do agente. Por quê? Porque o agente deve primar por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial. Por exemplo, eu, servidora pública, sofri um dano à minha honra por uma reportagem na TV. A indenização a mim devida será menor do que aquela que seria paga a um cidadão comum. Então é isso. O STF também passou a admitir as biografias não autorizadas. Não é necessário que haja autorização para publicação de biografia de alguém. E no caso de pessoa falecida, não é necessário que haja consentimento dos familiares, não. É inexigível o consentimento de pessoa biografada e também é desnecessária a autorização de pessoas que são, por exemplo, seus familiares, em caso de pessoas falecidas. Agora vamos falar sobre o sigilo bancário. Quem pode determinar a quebra do sigilo bancário? Essa pergunta ela é muito complexa e é bom que vocês estudem a jurisprudência do STF e do STJ com relação ao assunto, pois o assunto é muito extenso. Talvez eu não esgote todo o assunto aqui. O Poder Judiciário pode determinar a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal. As comissões parlamentares de inquérito, as CPIs federais e estaduais. Lembrem, as CPIs municipais não podem determinar a quebra do sigilo. E as autoridades fiscais? Elas podem proceder à requisição de informações a instituições financeiras. Apenas proceder à requisição de informações. É necessário, para haver a quebra do sigilo, que haja processo administrativo instaurado, procedimento fiscal em curso e que as informações sejam consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Aqui, nesse caso, gente, é para que as autoridades fiscais procedam à requisição de informações a instituições financeiras. Necessário que sejam presentes esses dois requisitos. O Ministério Público pode determinar a quebra do sigilo bancário de conta da titularidade de ente público. O STJ decidiu também que são lícitas as provas obtidas por meio de requisição do Ministério Público de informações bancárias de titularidade de prefeitura municipal. Então, resumindo, para você não esquecer, a banca pode cobrar também. O Tribunal de Contas, o TCU, e o Tribunal de Contas dos Estados não podem determinar a quebra de sigilo bancário. O TCU tem competência apenas para requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos. Então, resumindo, lembrando que eu não esgotei todo o assunto, que você deve estudar mais, pesquisar mais sobre a quebra do sigilo bancário. A quebra do sigilo bancário pode ser executada pelo Poder Judiciário, pela CPI federal ou estadual, pelo Ministério Público no caso de contas bancárias da titularidade de entes públicos. E atenção, as autoridades fiscais podem requisitar informações protegidas por sigilo bancário a instituições financeiras. Elas não podem
Isso não configura, no caso, quebra de sigilo bancário, não. Próximo inciso, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Primeiramente, o que é considerado casa? Você tem que estudar o conceito de casa. Para o STF, o conceito de casa, ele é abrangente. Anotem aí. Primeiramente, casa, qualquer compartimento habitado, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal. O conceito de casa não é só residência do indivíduo, mas também escritórios profissionais, consultórios médicos e odontológicos, trailers, barcos e aposentos de habitação coletiva, como, por exemplo, o quarto de hotel. Não estão abrangidos pelo conceito de casa os bares e restaurantes. A boleia de um caminhão também não está protegida pela inviolabilidade do domicílio. Sobre o conceito de dia, vamos entender que nós temos agora uma lei que determina que o dia é o período compreendido entre as 6... Não, desculpe. O dia, ele vai das 5 horas da manhã até as 21 horas. Agora vamos entender quando que possa adentrar na casa do indivíduo. Inviolabilidade domiciliar. Faça um resumo aí. Conceito de casa, ele é amplo. Qualquer compartimento habitado, qualquer aposento habitado de ocupação coletiva, qualquer compartimento privado não aberto ao público. Quando que o ingresso na casa pode ocorrer? Primeiramente, com o consentimento do morador, a qualquer momento, e sem o consentimento dele. Ordem judicial apenas durante o dia e em qualquer momento, sem o consentimento do morador, caso haja flagrante delito, desastre, prestação de socorro. Aqui posso entrar a qualquer hora, sem o consentimento do morador. Próximo slide. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Vamos destrinchar este inciso aqui. Primeiro vamos falar que o STF entende que a administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, ela pode, excepcionalmente, desde que respeitada a lei, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados. Sobre a comunicação de dados, é importante você levar em consideração que aqui se trata da comunicação, não dos dados em si. Por exemplo, os policiais apreender um disco rígido de um computador, ele não está violando a comunicação de dados, não. Por quê? Porque aqui é a apreensão da base física na qual encontram-se os dados. Agora, no caso de sem ordem judicial, numa prisão, por exemplo, em flagrante, o policial verificar no celular do preso conversas pelo aplicativo WhatsApp, aqui sim a prova é ilícita. Por quê? Porque ele acessou o WhatsApp, a comunicação de dados sem autorização judicial. Por outro lado, se o celular for apreendido em operação de busca e apreensão que foi autorizada por ordem judicial, aí sim admite-se que a autoridade policial verifique o conteúdo. Então, lembrando, né, a interceptação das comunicações telefônicas, ela somente pode ser determinada pelo Poder Judiciário. Já a quebra do sigilo das comunicações telefônicas pode ser determinada pelas CPIs e também pelo Poder Judiciário. Para que haja interceptação das comunicações telefônicas, é necessário atender 3 requisitos.
que haja ordem judicial, que exista investigação criminal ou instrução processual penal e que a lei preveja as hipóteses e a forma que esta poderá ocorrer. Se existirem razoáveis indícios de autoria ou participação na infração penal, se a prova não puder ser obtida por outros meios disponíveis e se o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão, aí nessas hipóteses é cabível a interceptação telefônica. Gente, esse assunto é muito extenso, né? Eu indico a vocês, né, pegarem um material que consta destrinche todo esse assunto, porque aqui tem uma ampla possibilidade de a banca cobrar com várias jurisprudências sobre o assunto. Então, eu indico a vocês não ficarem só neste vídeo, porque não vai dar para esgotar todos os assuntos, que o vídeo vai ficar muito grande. Então, vamos para o próximo assunto. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, né? Se existir lei, né, regulamentando, exigindo qualificações, a profissão só poderá ser exercida por quem atender às qualificações legais. A regra geral é que existe a liberdade de atividade profissional no caso de não existir lei que exija qualificações para exercício de determinada profissão. Apenas quando houver, por exemplo, potencial lesivo na atividade, é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. O STF considerou também constitucional o exame da OAB. Ele considerou também que é inconstitucional a exigência de diploma para exercício da profissão de jornalista. Aqui o que eu queria que vocês focassem é que, não existindo lei que exija qualificações profissionais, você pode exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Existindo essa lei, qualificações profissionais, tá? Aqui é só isso. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Esse inciso, ele assegura o direito de acesso à informação e ele resguarda para o jornalista, possibilitando que eles obtenham informações sem ter que revelar a fonte. Caso alguém seja lesado por essa informação, o jornalista responderá por isso. Próximo inciso. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. A exceção aqui é em tempo de guerra, né, que pode ser restringida essa locomoção. E lembrando que o remédio constitucional que protege o direito de locomoção é o habeas corpus. Próximo inciso, 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Aqui o que você tem que lembrar, a reunião, ela é condicionada, né? O direito de reunião, esse exercício, ele é condicionado pela Constituição Federal. Primeiramente, a reunião deverá ter fins pacíficos e apresentar a ausência de armas. Anotem aí. A reunião deverá ser realizada em locais abertos ao público. O exercício do direito de reunião não poderá frustrar outra reunião que foi convocada anteriormente no mesmo local. E há desnecessidade de autorização. A banca vai tentar te confundir falando que precisa de autorização? Não. O que eu preciso fazer para realizar uma reunião, local aberto ao público? Eu preciso avisar a autoridade competente. Há necessidade de prévio aviso à autoridade competente. Lembrando que o STF, ele apreciou a marcha da maconha, né? Ele manifestou no sentido de que há o direito de reunião reconhecido para essa manifestação, né? O que não é permitido é a incitação ao uso de drogas. Então, é isso.
Vamos para o próximo inciso. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. A criação, a existência de associação, ela independe da aquisição de personalidade jurídica, tá, gente? Essa liberdade para fins lícitos, ela é ampla. Ela independe de autorização dos poderes públicos. O poder público também não pode interferir no funcionamento da associação. O que você tem que lembrar que a banca gosta de confundir o candidato? Quando que ela pode ser dissolvida por decisão judicial transitada em julgado. Dissolver uma associação é mais grave do que suspender as suas atividades. Suas atividades só podem ser suspensas por decisão judicial. Aí, para suspender, não é necessário o trânsito em julgado. Lembre-se que a medida mais gravosa é a dissolução da associação judicial. Lembre-se também da vedação às associações de caráter militar, né? Portanto, quando há uma associação, deve-se observar se elas destinam o treinamento de seus membros a finalidades bélicas, se existe organização hierárquica e o princípio da obediência. Aí aqui ela teria um caráter paramilitar, não pode. Então é isso. Próximo inciso, inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Aqui, gente, uma liberdade, né? Tanto de fazer parte da associação, de filiar a ela, quanto deixar a associação a qualquer momento. Esse inciso costuma ser cobrado na sua literalidade. Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Não confunda aqui com substituição processual. Aqui nós estamos falando da representação processual. O representante não age como parte do processo. Ele atua em nome da parte que é a pessoa representada. Para que haja essa representação processual, é necessária autorização expressa do representado. Isso quer dizer que uma autorização genérica que consta nos estatutos da entidade não é suficiente. Essa autorização ela tem que ser expressa, né? E os associados que não manifestar essa autorização não poderão executar o título judicial decorrente da ação ajuizada pela associação. Inciso 23. É garantido o direito de propriedade. Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. E 25. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. O direito de propriedade, ele não é absoluto, assim como todos os direitos. A propriedade, ela deve estar cumprindo a sua função social, né? E há casos em que pode haver desapropriação por parte do Estado, em 3 hipóteses: necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Nesses casos, vai acontecer mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Há casos em que a indenização não será em dinheiro. Por exemplo, desapropriação para fins de reforma agrária, ela será indenização em títulos da dívida agrária. Uma desapropriação de imóvel urbano não edificado que não cumpriu sua função social, ele será em títulos da dívida pública. E a desapropriação confiscatória, ela é sem indenização. Esta ocorre na expropriação de propriedades urbanas e rurais, onde for localizada cultura ilegal de plantas psicotrópicas ou também exploração de trabalho escravo. Nesse caso, desapropriação confiscatória será sem indenização. Então é isso. Inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano.
Vamos pensar, por exemplo, aqui no caso de uma enchente. O Estado precisa de pegar a sua propriedade emprestada para poder abrigar as pessoas que estão desabrigadas pela enchente. Nesse caso, ele tem direito. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente pode usar de propriedade particular. Se houver dano, haverá uma indenização posterior. Então é isso, gente. Aguardo vocês para o próximo vídeo para nós darmos continuidade. 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aqui você tem que observar o seguinte: a pequena propriedade rural trabalhada pela família tem uma garantia de impenhorabilidade. Entretanto, tem que se observar que a pequena propriedade rural trabalhada pela família, ela pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos estranhos à sua atividade produtiva. Se forem decorrentes da atividade produtiva, aí não é permitida essa penhora. O que você tem que observar? A pequena propriedade rural trabalhada pela família, ela não pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos que são decorrentes de sua atividade produtiva. Caso ela não seja trabalhada pela família, ela pode ser penhorada para pagamentos de débitos decorrentes e também de débitos estranhos. Então, para você não confundir, você tem que observar o seguinte: ela tem que ser trabalhada pela família e o objeto de penhora, não para pagamento de débitos, tem que ser decorrentes de sua atividade produtiva. Então, é isso. Próximo slide. Aos autores. Só um minutinho. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. São assegurados nos termos da lei: a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Protege-se por meio desse inciso o direito do autor. Enquanto viver, ele terá total controle sobre a utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Só após a sua morte é que haverá limitação temporal do direito. O direito autoral ele é transmissível aos herdeiros apenas pelo tempo que a lei fixar. Ele é diferente do direito à propriedade industrial. Vamos falar agora da propriedade industrial. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Aqui nós tratamos da propriedade industrial. Diferente dos direitos autorais, que pertence ao autor até a sua morte, o criador de inventos industriais ele tem privilégio apenas temporário sobre a sua utilização. Próximo slide. É garantido o direito de herança. Então, a Constituição Federal de 88, ela inovou, garantiu o direito de herança. Esse inciso, a banca pode cobrar ele na sua literalidade.
Então, é isso, gente. Nós vamos parar aqui no inciso 30 e nos próximos vídeos nós vamos dar continuidade aos direitos e garantias fundamentais, os incisos referentes ao artigo 5º. Se você gostou dessa aula, dá o seu like aí, inscreve-se no canal e aguarde a gravação dos próximos vídeos. Muito obrigada a todos e até a próxima.